é Juliana Marques, eu sou professora de Ciências e Biologia e o tema da aula de hoje é Relações Ecológicas. Essa aula foi preparada para a turma do 2º ano do ensino médio. Mas o que são as relações ecológicas? As relações ecológicas, elas podem ser de dois tipos. A gente tem a relação intraespecífica, que é de indivíduos da mesma espécie, e relação interespecífica, de espécies diferentes. Dentro dessas relações, a gente tem as relações harmônicas e desarmônicas. O que vai significar isso? A harmônica significa que não tem prejuízo para nenhum indivíduo envolvido naquela relação. Então a gente simboliza com o sinal de mais. Desarmônica, houve algum prejuízo de alguma forma para algum indivíduo. Então a gente vai simbolizar com o sinal de menos. Indiferente, tanto faz se aquilo aconteceu ou não, a gente vai simbolizar com o zerinho, o zero. As relações interespecíficas, a gente tem um exemplo que é a sociedade, que cada um aqui dentro dessa sociedade vai desempenhar um papel. Esse papel ele vai ser em benefício da sociedade em geral, ou seja, esse papel o que ele pode ser? Buscar alimento, reprodução, proteção da colmeia. E uns exemplos que a gente tem são as abelhas, os cupins e as formigas. Essa relação é uma relação harmônica, mais. Bom, a gente tem outro exemplo de relação, que é a competição. A competição ela pode ser tanto de indivíduos da mesma espécie, intra, como de indivíduos de espécies diferentes. A competição ela vai ser sempre negativa. Por quê? Tá faltando alguma coisa para eles competirem. Se eles estão competindo, significa que não tem algo suficiente para todos. Pode ser tanto parceiro sexual, pode ser alimento, pode ser território. Por que ela vai ser sempre negativa? Mesmo que algum indivíduo consiga algo, por exemplo, tomar conta daquele território, ele vai se machucar, ou às vezes alguns até morrerem para conseguir aquilo. Vai ter um gasto muito grande ali energético. Então não é algo que tem benefício para ninguém. Se tem competição, vai ser sempre negativo. Outro exemplo de relação que a gente vai ter é o canibalismo. O canibalismo a gente representa com mais menos. Por que vocês acham que é representado assim? Como eu disse, né? Quando tiver o menos, significa que teve prejuízo. Então, o que a gente tem um exemplo aqui? A gente tem o exemplo da viúva negra e do louva-a-Deus. O significado de canibalismo vai ser quando um indivíduo ele vai devorar o outro indivíduo da mesma espécie. Então, devorou da mesma espécie, canibalismo. No caso aqui, a gente tem louva-a-Deus fêmea, que ela vai devorar o macho para conseguir nutrientes após o acasalamento. Então, após o acasalamento, ela vai devorar ele. Bom, outro exemplo são de relações interespecíficas, que no caso vão ser de indivíduos de espécies diferentes. A gente tem um exemplo do mutualismo. O mutualismo ele pode ser de dois tipos, tanto obrigatório quanto optativo. Optativo também pode ser chamado de facultativo ou protocooperação. E aqui a gente tem um exemplo do crocodilo, que ele tá com a boca aberta aqui. Ele vai se alimentar e o pássaro palito, ele vai fazer a limpeza dos dentes do crocodilo em troca de alimento. E o crocodilo ele vai estar recebendo uma limpeza, né? E no caso aqui a gente tem o pica-boi de bico vermelho, que são esses passarinhos aqui, e o búfalo. Eles vão se alimentar dos parasitas. Então o búfalo, o que ele vai receber de benefício nesse tipo de relação, vocês sabem? O búfalo, ele vai estar se livrando dos parasitas. E o que o passarinho ele vai estar recebendo ali de benefício? Ele vai estar se alimentando. Então a gente tem um tipo de mutualismo facultativo. Por que facultativo? Porque não afeta a sobrevivência. Se ocorrer ou não, se ocorrer é muito bom, mas se não ocorrer, eles não vão morrer por
disso. Então é optativo. Diferente do exemplo que eu vou mostrar agora, que é o mutualismo obrigatório. Esses aqui não sobrevivem separados. Eu não sei se vocês já viram, mas sempre quando chove, esses líquens aqui, eles aparecem mais nas árvores. O que é isso? Isso aqui é uma associação de fungo e alga. Mas por que isso é um tipo de mutualismo? Porque eles vivem juntos, mas separados, eles não sobrevivem. Então aqui a gente tem um tipo de mutualismo obrigatório, que afeta a sobrevivência. Só que é um tipo de relação harmônica, porque não tem prejuízo. Outro tipo de relação que a gente tem é o comensalismo. O comensalismo, eu não sei se vocês lembram, o que significa esse zero aqui? Isso mesmo, o zero ele vai significar que tem uma espécie que é indiferente nessa relação. Espécie comensal come o resto da outra. Aqui no caso a gente chama o tubarão e o peixe piloto, que é chamado de rêmora. E o que vai acontecer nisso aqui? O tubarão ele vai se alimentar e os restos do que ele comer ali, aquele peixe, a rêmora, ele vai comer os restos dele. Então, para quem que é indiferente essa relação aqui? Essa relação é indiferente para o tubarão. Por que é indiferente? Porque para ele é o resto dele, ele não vai comer. Mas para a rêmora tem benefício, porque ela vai estar conseguindo um alimento ali de alguma forma. Então, isso é um tipo de relação harmônica. Aí a gente tem outro exemplo de relação interespecífica, que é o inquilinismo, que é de espécies diferentes. No caso, a gente tem o exemplo das orquídeas e bromélias. Eu acho que em toda casa de vó tem uma orquídea. O que vai acontecer aqui? Uma espécie se abriga em outra. No caso, as orquídeas e as bromélias. Por que tem benefício para um e é indiferente para outra? Porque para as orquídeas e bromélias, aquela árvore ali vai estar servindo de abrigo. De alguma forma, vai gerar um benefício para ela. Já para a árvore, tanto faz se aquilo acontecer, porque não vai estar pegando nutriente nem nada, então é indiferente, assim como o tubarão. Então, nesse tipo de relação, a gente tem uma relação interespecífica harmônica, porque não tem prejuízo. Outro exemplo de relação que a gente tem também é a predação. Aqui a gente simboliza com mais menos. Por que vocês acham que essa é uma relação desarmônica? Isso mesmo, né? Porque alguém vai virar alimento. Bom, predação, assim como o canibalismo, uma espécie ela vai, um sempre vai devorar o outro. Só que ao contrário do canibalismo, que era um animal se alimentar de outro, um indivíduo se alimentar de outro da mesma espécie, aqui a gente tem espécies diferentes. Então aqui não é canibalismo, aqui é predação. Um exemplo que a gente tem é o leão, com a zebra, né, se alimentando da zebra, e o urso e o peixe. Mas por que tem o mais ou menos? Porque benefício para o animal que está se alimentando e prejuízo para quem acabou de virar alimento, né? E daí, eu vou perguntar para vocês, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a diferença de relação intraespecífica e interespecífica, que intraespecíficas são de indivíduos da mesma espécie, interespecíficas de espécies diferentes, e desarmônica e harmônica, que é desarmonia quando vai ter algum tipo de prejuízo, seja por uma competição ou seja por uma predação. E com isso, eu finalizo a aula de hoje.